Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, telespectadores do Canal 4, TV Aratu. Estamos aqui neste sábado com mais um encontro com a cultura espírita. E nós procuramos, pelo menos tentamos, levar a vocês um programa sério, objetivo e sobretudo, um programa que instrua a todos que o veem quanto aos aspectos fundamentais do Espiritismo. Então o nome vem mesmo a propósito, porque nós precisamos conhecer a cultura espírita. Aqui na Bahia, pensam alguns dirigentes espíritas, me permitam fazer essa observação, pensam que todo mundo sabe o que é Espiritismo. A gente tem até um projeto para fazer uma pesquisa, realizar uma pesquisa, consultando as pessoas no que diz respeito ao conhecimento da nossa doutrina. Nós já fizemos isso uma vez. Eu não vou dizer que foi decepcionante, mas refletiu a realidade que nós sempre soubemos. Poucas pessoas sabem realmente o que é o Espiritismo. Isso é lamentável. São mais de 100 casas espíritas só em Salvador. No estado da Bahia, são centenas. Mas não se prega hoje o Espiritismo como deveria se pregar. Porque há muita interferência de psicólogos, há interferência do orientalismo. Nós encontramos o taoísmo em muitas palestras dadas, proferidas por espíritas. Então estão deturpando, parece que todo mundo já sabe o que é Espiritismo. E não é assim. Então é uma espécie, esse programa, uma espécie de resgate. Eu sei que vão dizer, não, mas ele é muito pretensioso. Mas isso não é ser pretensioso. É uma defesa que nós estamos fazendo da doutrina que abraçamos há quase 40 anos. Eu abdiquei, renunciei muita coisa. Então eu não posso permitir que pessoas despreparadas assumam posições até de pseudo-líder, para desvirtuar a estrutura científica, filosófica e ética do Espiritismo. Depois desse preâmbulo, que eu acho necessário sempre, nós vamos ver hoje um assunto muito especial. É o enigma dos perfumes espirituais. Eu diria até dos odores espirituais. Porque também inclui aqueles odores, aquele cheiro de coisa que não presta. Mas normalmente, quando a reunião é séria, ou quando a pessoa se conduz com seriedade dentro da sociedade onde ele vive, reencarnou, nos seus diversos segmentos, como família, trabalho, lazer, instituição religiosa ou coisa que o valha. Se ele tem uma conduta mais ou menos, não digo irrepreensível, que não existe, porque sempre a gente está claudicando por aí, mas se tiver uma conduta razoavelmente correta, ele pode atrair espíritos de uma certa elevação. Eu nem gosto desse termo de meu espírito elevado, mas um espírito compreensivo, vamos dizer, tolerante. Aí a coisa muda de figura. Então, o amuleto era uma pedra verde, brilhante. A proporção que ele ia ficando bom, vejam só, o amuleto, a pedra ia escurecendo, até ficar completamente negra. E ele se restabelece plenamente. Então, esse é um caso para se estudar dentro da ciência, que Nandor Fodor chama ciência psíquica, e que nós chamamos ciência espírita.
Mas isso ninguém investigou, só esse húngaro, esse pesquisador. Não houve, o Bolzano chegou a tocar em determinados, ou relatar determinados fatos, ou casos, mas também não se aprofundou na questão. Então vejam que há muitos fenômenos que não foram devidamente investigados, pesquisados. E nós tentamos aqui na Bahia, aqui em Salvador, fazer pesquisas complementares, mas infelizmente o baiano, eu sinto dizer isso, como o brasileiro de um modo geral, eles não são, tanto o brasileiro como o baiano, vamos separar até, não são dados à pesquisa, não são inclinados à pesquisa, não gostam de pesquisar. Aí é que está. Talvez pelo caráter místico do nosso povo, não é? Muito místico, muito assim, ligado às religiões, a coisas assim, mirabolantes, não é? Que não há explicação. As pessoas tentam, mas não conseguem explicação. Então, é difícil trabalhar num ambiente desse. É muito difícil. Aqui no Brasil foram raros os pesquisadores. E todos sofreram, não em função da represália religiosa, mas sofreram porque não encontraram receptividade. Olha, os livros de pesquisa, Bolzano, Charles Richer, Delane, e Paul Gibier, e aí por diante, que todos esses nós divulgamos aqui na Bahia e no Brasil, esses livros, pasmem, custam apenas R$1 em certas instituições espíritas, porque não tem saída. R$1 um livro desse. Um de César Lombroso, por exemplo, como Hipnotismo e Mediunidade, que é uma coisa fantástica, um trabalho... César Lombroso, que foi o autor, né, da antropologia criminal. Ele trabalhou justamente para identificar, através da antropologia criminal, determinados tipos de criminosos. É claro que sua tese teve que ser modificada por ele mesmo. Por quê? Porque ele conheceu a doutrina espírita através da materialização de sua mãe. Ela se materializou plenamente com Eusápia Paladino, uma médium extraordinária, e ele então teve que fazer uma revisão. Até hoje, nas faculdades de Direito, se estuda Lombroso. Então, essa pleia de pesquisadores notáveis, alguns até detentores do prêmio Nobel, vem pesquisando. Agora, aqui na cidade de Salvador, eu sou a voz que brada no deserto. Eu não encontro aqui ninguém para trabalhar comigo. Nós aproveitamos aqui a prata da casa do Telmo, que são pessoas estudiosas, são pessoas conscienciosas, sabem da importância da ciência espírita e da sua filosofia. E nós não ficamos com aquelas firulas, porque o amor, porque Jesus salva, porque a busca do eu interior. A gente não tem nada disso, não resolve nada, isso não explica coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Complica até. O que é que eu vou conhecer do meu íntimo? Aqui no Telmo, fazendo um trabalho às terças-feiras pela manhã, uma pessoa me perguntou: Bernardo, você acha estranho essa dualidade entre a gente e o corpo? Porque a gente não tem conscientemente nenhuma força sobre o corpo físico. Se eu estiver aqui com uma doença, eu não dizer, olha, eu me concentro, a doença vai embora. Isso é coisa para enganar os tolos. Né? Aí é que está chegando em certas reuniões, e aí joga os óculos fora, porque Jesus vai curar, né, a miopia, a cegueira, o estigmatismo. Né? Poderia até entrar nessa para me curar, que eu tenho um processo oftalmológico ligado ao diabetes.
Então, nós aqui procuramos estudar, continuamos nossas pesquisas e pouco importa a opinião de espíritas ou não espíritas. O objetivo é nobre e nós vamos até o fim. Agora vamos para o nosso intervalo e nos aguarde. Não saiam daí, não. Bom, voltamos à presença de vocês. E antes das perguntas, eu quero mostrar aqui o curso regular de Espiritismo. Aqui é a capa, bem bonitinha. E esse curso leva o nome daquele que Kardec quis fazer e não conseguiu. Não sei porquê. Falta de tempo, sei lá. Mas, curso regular de Espiritismo, são 16 aulas. É um trabalho de pura pesquisa. E não tem nenhum fundamento mediúnico. Quer dizer, eu não me louvei de qualquer tipo de informação mediúnica. Tudo aqui é pesquisa e é também ilustrado. E esse aqui, ó, Espiritismo para principiantes, também vendem ambos aqui no Telma e são da nossa autoria. Se vocês quiserem adquirir, venham aqui, nós temos uma livraria bem sortida de livros sérios e importantes. Mas vamos às nossas perguntas. Vou botar aqui os óculos, porque na minha idade o óculos é necessário. Não é encenação. A encarnação de Jesus na Terra foi a primeira ou era uma reencarnação? É claro que é uma reencarnação. Ninguém vem me dizer que Jesus é de outro planeta, é de outra dimensão, porque ele se refere muito aqui à Terra. E uma coisa interessante, ele conhecia os caracteres humanos. Ele se dirige aos seus contemporâneos de uma forma assim muito objetiva e demonstrando que conhecia no íntimo cada criatura com a qual ele contactava. Vocês consultem, ou pelo menos Emerson, consulte as parábolas de Jesus, que põe o homem a nu, exuma do homem tudo que não presta. Essa é que é a dura realidade. Isso não quer dizer que a gente seja inteiramente ruim, mas as nossas inferioridades são bem expressivas. Então Jesus, eu não digo que foi um psicólogo, mas um analista dos caracteres humanos. José Gama, de Salvador. O que é a reação? Qual a reação do espírito ao desencarnar? Vocês leiam no Livro dos Espíritos o ensaio teórico das sensações nos espíritos. Kardec relata lá o que acontece com o espírito após a desencarnação. Livro dos Espíritos. Leiam. Ou leia José Gama. Rosângela do Garcia. Meu irmão, já desencarnado, aparece em sonhos, mas modifica as suas aparências, cor, altura e até sexo. O que pode explicar? Também lá no Livro dos Espíritos há uma informação dos Espíritos a Kardec. O Espírito dá ao seu perispírito a forma que desejar. É isso que está acontecendo. Ele manipula, vamos dizer assim, as moléculas perispirituais e se transforma. Por isso que eu comentei no sábado passado, aquela história de Noel Rosa, fazer do mundo espiritual uma cirurgia plástica. Está num desses romances medíocres que correm o Brasil todo. E os autores encarnados enriquecendo. Então, tem lá, Noel Rosa fez uma cirurgia plástica. Para quê? Se quando ele reencarnar, ele vai ter outra aparência. Ele não vai ter aquele queixo fugidio que sempre teve. Então, são essas bobagens que comprometem a integridade científica e filosófica do Espiritismo. Mas o Brasil é o país da mediocridade. Eduardo de Brota. Alguém poderia cometer um crime por razão exclusiva de sua índole, sem influência dos obsessores? Claro. Há pessoas que não precisam de obsessores para cometer crimes, não. Uma certa feita, eu vi uma entrevista
lá quando o Carandiru existia. Aí o repórter perguntou a um dos reclusos, vem cá, se você ganhasse a liberdade, você cometeria os crimes que já cometeu? Eu fiz, sim. Por quê? Eu fiz, porque eu gosto. Eu gosto de matar. Então isso precisa de obsessor, uma criaturinha dessa? A propósito, eu vou contar um caso numa reunião mediúnica. Uma médium começou a resmungar, e aí eu fui lá para ver. Era um espírito que estava lá incorporado, não é? E aí o espírito estava dizendo assim, não dá, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Eu pensei que era até a médium, eu fiz, mas não aguento o quê? Ela. Ele não estava mais suportando a obsidiada. Porque ele descobriu que ela era pior do que ele. Ele que estava sendo obsidiado por ela. Então, foi uma cura assim, espiritual, instantânea, em função desse processo. Quer dizer, ela não prestava, ela era pior do que ele. E foi isso que a salvou da obsessão. Então, às vezes, o bem salva, mas o mal também. Aí só é uma faca de 2 gumes. E frequenta a nossa livraria aqui no Teatro Espírita Leopoldo Machado e adquira essas obras. Há outras também. Nós editamos 23 obras. Mas há também de Bolzano, de Delane, de Richer, que são os verdadeiros, né, pesquisadores espíritas. Nós procuramos não vender aqui no Telma, procuramos não vender obras mediúnicas. Porque é como Delane dizia, o grande Gabriel Delane, pesquisador francês, e foi contemporâneo de Kardec. A literatura mediúnica é improvável. O que quer dizer isso? É que quando o espírito vem, se comunica com o médium, escreve um livro, romance ou não, fica difícil dele provar, principalmente se ele apresenta fatos ocorridos no mundo dos espíritos. Então fica difícil ele provar isso. Então, na dúvida, nós evitamos recomendar livros mediúnicos. É claro que o médium é idôneo, é um médium consagrado, honesto, tudo bem, mas é melhor o trabalho de pesquisa. E agora vamos à nossa mensagem. Existem 2 tragédias na vida. Uma é querer e não ter. A outra é conseguir o que se quer. Até o próximo programa, neste mesmo canal. Encontro com a Cultura Espírita.